Olá, hoje a gente vai contar uma história de peso com um convidado que é versátil, crítico e cooperativo, natural de Santa Maria do Herval, filho do seu Claudino e da dona Semilda, é técnico contábil, corretor de imóveis e avaliador desde 1982. Esposo da Anitta, é bacharel em Direito. Pai do Alexandre e da Andréia, é fundador da Criativa Imóveis, fundada há 27 anos. Atua na administração de imóveis, na intermediação para compra e venda e na regularização de imóveis no Vale dos Sinos, em Costa da Serra e Litoral Norte. Vovô da Eduardo e da Manuela, há muito se dedica ao trabalho voluntário através do Concepro, da maçonaria, do Lions Club e do Grupo Pensando Novo Hamburgo. Hoje teremos uma conversa de peso com Heitor Maurício Dapper. Seu Heitor Dapper, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Eu nem conhecia esse Maurício aqui, hein? Ele faz parte do, do registro inicial, mas em Santa Maria do Herval sou conhecido como Maurício. Ah, é o herói de dois mundos, então. Em Novo Hamburgo é o Heitor Dapper, lá é o Maurício. Heitor, né? Para resumir o nome, né? Ficou Heitor, né? Filho de Santa Maria do Herval. Santa Maria do Herval. Já era município, não? Não. Santa Maria do Era Herval foi dois município irmãos. final, 89, eu acho, 90 né? E já era dois irmãos naquela época. Quando eu nasci era São Leopoldo. São Leopoldo. 58, São Leopoldo. Essa história vai longe, então. São Leopoldo, dois irmãos, Santa Maria do Herval. O que tinha em Santa Maria do Herval naquela época? Filho de agricultor. Agricultor. A distância para o primeiro ônibus era 3 horas a pé. Meu Deus. E a evolução veio e hoje o ônibus passa no local da residência. Na frente de onde era a residência do senhor. E aí a oportunidade de olhar para o mundo, de conhecer o mundo, de estudar, era o seminário. Era o seminário, era o único lugar difundido no interior ser seminarista. E o senhor foi para onde estudar? Foi na Escola Vocacional São José, em Bom Princípio, 1972 e 73, e em 1974, em Bom Princípio é São João Vianney, e em Gravataí, 74, Escola Vocacional São José. Não chegou a pensar realmente no seminário, em ser padre? Era a forma de estudar mesmo? Era a forma de estudar, era um internato, forma de estudar, era difundido pelo padre Almiro Biric. Ele visitava os colégios municipais e fazia inscrição quem gostaria de ir para o seminário. E depois, pelo tempo, a gente viu que o padre, através dessa angariação de alunos, ele tinha a chance de muitos deles serem padre, do qual saiu bastante padre. Meu grupo. Muita gente veio foi daquela leva. Daquela leva, que hoje são padres da idade de 55 a 62, 63 anos, são daquela leva. Bastante gente da sua turma ali que foi para lá também? Colegas de aula daquele momento? Lá de dois irmãos foram Boa Vista, Nova Aranha 1, Boa Vista do Herval 3, Santa Maria do Herval 2, Padre Eterno 2, inclusive o Renato Molling era colega no outro colégio próximo. O Renato era da região também? Daquela região que também foi junto no seminário, né? O Renato também foi seminarista? Seminarista. Mais uma pessoa que o senhor está me falando que também foi seminarista na mesma época? O Rodrigo, né? O Rodrigo Fritzen, mas foi 2 anos mais à frente. Que depois foi prefeito de Santa Maria do Herval Foi também. prefeito de Santa Maria do Herval. Depois o Ademir Schneider, né? Depois nosso amigo Ademir Schneider. E como é que surgiu a área de imóveis, seu Heitor? Eu sempre adorei fazer negócios, negociar, fazer negócio. Era meu objetivo, fazer negócios. Então, quando eu vim... O que inspirou o senhor para enxergar o mundo dessa forma? Quando eu estive no seminário, a gente aprendeu muito. Lá era bem rígido a educação e a gente aprendeu bastante. E uma vez voltando para casa para ajudar os pais, eu tive em casa umas 2 semanas, o prefeito Justino Fier veio me visitar meu pai lá e pedir para eu ser professor. Eu tinha 16 anos de idade, porque faltava professor. Já que eu era um seminarista, devia ter um certo conhecimento que preenchia o requisito de ser professor. Aí fiz uma adaptação pedagógica por uns 20 dias e 1º de abril de 75 comecei a lecionar, da 1ª série à 5ª série fundamental. Que escola que o senhor deu aula? Padre Techauer.
Onde fica? lá em Padre Eterno Baixo. Lá em Santa Maria do Herval, No, pertinho de casa. no caminho para Padre Eterno Ilgas, é uma mais interior, né? E aí lecionei lá até, fiquei lá, vim lá até fevereiro de 78. Ficou 3 anos dando aula. Aí foi dando aula, tinha alunos com mais idade que eu até, né? Mas eu fui me adaptando e deu certo, né? E aprendi mais coisa ainda na pressão, né? Teve que aprender, né? Estudar, fazer cursinhos, adaptação pedagógica, cada 6 meses nos intervalos das férias dos colégios, tive que fazer adaptações, né? Participar de congressos. Ensinou alguma pessoa a ler e escrever, então, seu Heitor? Uns quantos. Que maravilha. Uns quantos. E aí, na época tinha as aulas de OSPB, Moral e Cívica, que hoje não existe mais, né? Então, nós tinha a forma de hastear a bandeira toda segunda-feira de manhã para cantar o hino nacional. Na época funcionava isso era uma regra pela orientação pedagógica. Depois disso, eu vi que eu precisava ir adiante estudar. E aí vim para Novo Hamburgo. Aí, através de parentes, arrumei uma vaga no Samas de Hamburgo Velho. Trabalhei 37 dias lá no setor de bebidas. Aí eu tinha feito um concurso Samas no era banco. o supermercado, né? Supermercado Samas, Da prefeitura, Da né? prefeitura, 37 dias trabalhei ali. Daí eu tinha feito um concurso no meio desse período no Unibanco. Aí passei, fui chamado para trabalhar no banco. Aí comecei, naquela época, em abril, a trabalhar no Unibanco. Fui até fevereiro de 81. Aí eu já estava na contabilidade, estudando, prestes a me formar, formei em 82. Mas em 1981 conheci pessoas de negócio através do banco. Eu sempre adorei fazer negócios, vender imóvel, fazer reforma, obrinhas e tudo. E entrei no ramo imobiliário. Imagino que naquele momento o dinheiro jorrava muito na cidade, né, seu Heitor? Tinha investidores como nem hoje, né? Tinha investidores de peso, a situação era diferente, a coisa era mais fácil em certo sentido, né? Tinha concorrência, mas não era tão acirrada. Hoje é bastante acirrada a concorrência. A concorrência é saudável, porque ela faz o profissional ser cada vez melhor, né? De atender a necessidade da população, né? E assim foi indo, aprendendo e aprendendo. Por que tão cedo já se especializou na área de venda de imóveis? Era o que tu queria fazer mesmo? Eu sempre gostei disso. E foi trabalhar como com isso? Como é que foi trabalhar com isso? Eu conheci uma pessoa aí que era do negócio e ele queria sempre ter um vínculo com a imobiliária. Aí a gente registrou uma imobiliária na época, né? E alugou um escritório na Lucas de Oliveira, perto onde estou hoje, perto da CI, uma sala de 50 metros quadrados, e começou a trabalhar. Começamos das vendas, depois já entramos no setor de aluguel e foi indo. Naquela vez, um contrato de locação levava uma tarde inteira para escrever, todas as máquinas Remington, né? Tudo letrinha. Batido na máquina de escrever. Fazia o contrato de locação e troço ia, né? E foi aprendendo, melhorando, as leis mudando, as coisas andando e as coisas indo. A foto de Novo Hamburgo naquela época era outra, né? Era outra. Muito loteamento aconteceu depois disso. Olha, bairro Boa Vista na época era o quê? Nem 10% que é hoje, nem 5%. A maioria era tudo, a coxilha, lá tudo era vazio. Jardim Mauá, provavelmente. Jardim Mauá também, Canudos, boa parte. Morro dos Papagaio começava. Morro dos Papagaio dava uns 25% que dá hoje, e assim foi indo, né? Aí tinha bairros, parte da Fevale, do campus da Fevale, estava tudo vazio, era tudo plantação. Tinha campos de leite ali, né? Era muita oportunidade. Muita oportunidade, muita. Como é que nasceu a Criativa Imóveis? Eu, durante esse andar da carruagem, eu, na época, me desvinculei daquela imobiliária inicial, essa pessoa faleceu depois, né? E entrei de sócio com uma outra imobiliária. E lá houve uma situação que, pelo trabalho que eu fazia tudo, eu sentia a necessidade de ter uma imobiliária própria, familiar. Eu sempre investi nos valores familiares. Então, eu coloquei a Criativa, meus filhos tinham pouca idade, né? E minha esposa trabalhava no hospital e coloquei a Criativa Imóveis em maio de 1993. E foi indo, né? Há 27 anos. E hoje é uma empresa familiar. Eu, minha esposa e meus 2 filhos são meus sócios, né? Nós não temos sócios de fora, né? Então, tem uma Criativa Imóveis em Novo Hamburgo, como matriz, e tem uma filial em Campo Bom,
onde eu adquiri a imobiliária Cimier em 2004 e transformei em filial. E nós estamos trabalhando em toda a região do Vale dos Sinos, na Costa da Serra, até Porto Alegre e praia, né? Nós temos clientes em pacote, a pessoa tem imóveis em 6 municípios diferenciados. Eu cuido de todo ele, né? E também tenho muitos clientes... A locação é um negócio mais forte da Criativa hoje? Ambos. A compra e venda Hoje tem compra e venda, tem reforma, tem pequenas obrinhas, a gente tem equipe de trabalho nisso. Temos o setor de pintura que funciona, tem uma locação que é muito grande, né? Não é pequena, tem muitos imóveis de locação, né? E o que acontece, sabe, o ramo imobiliário ele te traz muitas oportunidades, né? Muitas oportunidades. Então, no caso, hoje nós temos clientes que são da Argentina, Estados Unidos, Europa, inclusive a própria China e lá para o outro lado do mundo, da Ásia também, da Austrália, onde nós cuidamos dos aluguel deles aqui, porque eles são daqui, só que estão hoje trabalhando lá. Eles vêm uma vez por ano, onde nós fizemos a contabilidade da holding deles. Além de fazer a contabilidade, nós fizemos o imposto de renda da pessoa física deles, prestamos conta de tudo e deixamos a empresa... É um shopping center, praticamente. Então. Sim, é um complemento bastante grande, né? Da onde vem esse espírito comunitário, esse senso comunitário de participação comunitária? Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o Heitor Dapper. Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi Pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o diretor da Criativa Imóveis, Heitor Dapper. Descobri que é Heitor Maurício Dapper. O Maurício ficou lá em Santa Maria do Herval, diz que lá todo mundo conhece ele como Maurício. Aqui, empresário reconhecido da nossa região, Heitor Dapper. O seu Heitor, a gente conversava muito sobre esse caminho da imobiliária, de como as coisas vieram até os dias de hoje, como elas estão. O que a gente percebe, e mais a forma como eu conheci o senhor, é do seu ativismo, né? Seu ativismo comunitário, seus sensos comunitários, a sua doação do seu tempo, de sua vida a essas questões que são da nossa cidadania. Né? E aí começamos aí a comenda da Brigada Militar, que o senhor recebeu em dada ocasião, a sua participação no Concepro, na maçonaria, no Lions Club, no grupo Pensando Novo Hamburgo, que está sempre discutindo questões da nossa sociedade. Da onde surgiu esse seu envolvimento, esse seu engajamento nessas questões? Esse negócio de serviço voluntário, isso começou lá no seminário, onde nós já fazia, lá em Bom Princípio, nós temos toda quarta-feira, nós tínhamos rodízio entre os seminaristas em prestar um serviço numa das comunidades próximas, né? De organizar a missa, um culto, um encontro com jovens, uma coisa similar, e participar dos eventos da comunidade. Então isso começou lá no seminário, nos anos que eu tive lá, e quando fui lá para voltar para Santa Maria do Herval, virei professor, a gente fazia isso no colégio. Nós tinha, no caso, feito a associação dos pais e dos alunos. A gente fazia o São João, uma outra festinha para arrecadar fundos para ajudar na comunidade ali daquele colégio. Como depois na igreja, depois no salão, aí virei catequista, aí me envolvi mais junto na igreja, com serviço voluntário, tudo era voluntário, de organizar as coisas. E quando vim a Novo Hamburgo, eu vinha as coisas acontecerem e a gente foi se encaixando, né?
se encaixando de uma forma que consegui fazer as coisas. Então, em 1984, eu entrei no Lions Club de Dois Irmãos por causa das amizades que eu tinha lá de negócios também, por os empresários. Entrei lá. Lá em 1987 eu vi presidente do clube. Em 88 eu repeti. Em 87, no São Miguel, nós inventamos aquele churrasquinho de espetinho. Mandei fazer uma churrasqueira, umas criatividades que eu peguei num... E aí se desenvolveu o churrasquinho nos eventos que surgiu de lá, nasceu lá na época. Porque isso era raro alguém num lugar, no CDG, tivesse um churrasquinho assim, sempre era um churrasco maior. Então nós fizemos aqueles espetinhos, né? E isso era para arrecadar fundos. Eu sei que numa vez no São Miguel nós vendemos 1.200 espetinhos de churrasco. Imagina. E esse dinheiro era usado para nós fazer óculos para as crianças que não enxergavam direito na sala de aula. Aí entrou o projeto Tapa-Olho. Aí nós fomos fazer o tapa-olho lá para ver quem enxergava mais. Tinha alunos, já no quarta série, quinta série, que não sabia ler direito, porque eles não enxergavam direito. Aí nós fomos fazer óculos. Aí na época a Ótica Novo Hamburgo fez uma parceria com nós, fizemos óculos com preço de custo, e essas crianças começaram a tirar nota 8, 9, 7, 10, que tiravam nota vermelha. E aquilo foi indo, e o Lions foi indo. E o Lions tem a fundação Lions Hospital da Visão no Jardim Mauá. Aí de 98, 99, eles me colocaram na diretoria do Hospital da Visão, junto com o Elmo Prado, presidente. Em 99, em 2000, aquilo não tinha aberto ainda, me colocaram como presidente. Aí em fevereiro de 2000 eu consegui abrir com a parceria de Banco de Olhos. Aí nós atendia 2.400 pessoas mês ali, com convênio com 35 municípios da região. E assim foi indo, né? E foi se desenvolvendo essas coisas, né? Judiaria que continua fechado, né? Não, acontece que houve uma situação de como é que se diz, de gestão posterior a mim, né? Sim. E colocaram uma outra empresa lá, terminar com o Banco de Olhos, até hoje não sei porquê, né? E o Banco de Olhos se retirou e outra empresa entrou. E essa outra empresa teve um tempo lá, teve dificuldades e problemas de gestão e fechou as portas também. E depois entrou mais uma outra empresa, também deu problema. Agora, há 2 anos atrás, a gente esteve lá numa retomada, assim, e acabou não... Eu, inclusive, fiz a parte dos contratos para a retomada, eu fiz ainda. Há 2 anos atrás. Com o IB Saúde. Com o IB Saúde. Foi eu que fiz toda a documentação com eles, para eles assinar. Assinaram. O que falta... Hoje eles cuidam do Hospital de Dois Irmãos, da UPA sim, de São Leopoldo. Sim, né? mas acontece que, veja bem, um projeto é a coisa mais fácil de fazer um projeto. Botar no papel é fácil. Isso é a coisa mais simples que tem em qualquer setor público, privado, em qualquer lugar. O problema é pegar alguém que sabe executar o projeto, que faz o negócio sair do papel e ir na prática, né? E aí que o hospital, acho que está se encaixando, faltou alguém para executar esse projeto. A gente lamenta que não precisava, né? Mas hoje na sociedade tudo acontece, às vezes, por falta de profissionais para o setor, né? Às vezes é questão de executar um projeto mesmo. O projeto lá é muito lindo que eles têm lá. O projeto em si ele é maravilhoso. É maravilhoso, né? Acho que desde o início, imagina as crianças sem óculos. E a Sim. gente sabe a quantidade de crianças que estão hoje Hoje, na época, quando eu fui do e hospital... não sabem que precisam, né? Ou às vezes não têm acesso ao óculos. Não tem acesso. Na época eu estava no Hospital da Visão, nós fizemos uma pesquisa na sociedade com profissionais de saúde envolvidos nessa pesquisa, onde se constata que 3,86% da população nasce com problema de visão, de criança já, nasce. E mais 5,80% mais ou menos por cento são pessoas que queriam na juventude, até na juventude, de infância e juventude, outro problema de visão, né? Então imagina a quantidade de pessoas que estão com problema de visão, não se fala os casos normais de catarata, problema de retina e outras coisas. E nós tínhamos na nossa época muita cirurgia de pterígio. O que é pterígio? Pterígio é uma sujeira. As crianças que moram em periferia, às vezes não tomam cuidado da higiene, mexem em tudo que é coisa, e depois mexem nos olhos e aquilo cria uma sujeira. E essa sujeira às vezes gruda e cria um fechamento do olho se não fizer uma raspagem, né? Que é uma remoção disso, né? Então nós tivemos muita cirurgia de pterígio na época, aqui em Novo Hamburgo, né? Então, e fora os de Vale dos Sinos, as crianças de outros municípios. Então, isso precisa uma estrutura para isso, né? E essa estrutura tem que ter profissionais. E para isso precisa de tecnologia, precisa de equipamento. Na época nós tínhamos instalado
todos os equipamentos necessários para funcionar 2 salas de cirurgia e 3 consultórios permanentes. Estava pronto, né? Hoje lá tem lugar para 3 salas de cirurgia, que tem que ser reformada, e 5 consultórios, mas tudo tem que ser preparado. O espaço é enorme. E o equipamento, sabe, altera, muda, melhora, é mais técnico, então tudo isso, o equipamento é caro, né? Ele não é barato, né? Então, Seu Heitor, o senhor constantemente é convidado para fazer parte da política local, né? Me lembro recentemente, até foi uma oportunidade que nós conversamos, do momento que o senhor ocupou o espaço da tribuna na Câmara de Vereadores, fez um discurso muito veemente das coisas que não acontecem, que deveriam acontecer na nossa cidade e que ficam paradas, né? A gente sabe e conversamos muito sobre isso em vários momentos, do quanto a política ela é mal vista e quanto ela é essencial para a vida da gente, por outro lado, né? A gente aprende em casa muito cedo que política é feio, é sujo, é ruim, e aí acaba afastando as pessoas de bem exatamente desse ambiente, quando na verdade deveriam estar ali o que nós temos de melhor da nossa sociedade, assim como a gente imagina que tenha sido lá 50 anos atrás, 100 anos atrás, as pessoas mais envolvidas na comunidade, as pessoas que mais podiam contribuir para o desenvolvimento daquela comunidade. Bom, as comunidades iam se desenvolvendo, né? O senhor nunca chegou a pensar realmente em ocupar um espaço público assim? Olha, a política dignifica a pessoa, desde que ela seja feita com respeito, com ética, com valores morais, né? Valores familiares. Acontece que a política está muito reservada aos partidos, né? Tu já leste, Rodrigo, um estatuto de uma... Já, quase todos eles, na verdade. Eu não recebi, eu já pedi 3, ou não me passaram ainda, não li o estatuto, né? Eu posso dizer que são quase todos eles iguais, tá? Então, quando uma pessoa de bem na sociedade for na política, por isso que acho que muitos não vão, e se eles se elegem, é que quem comanda a situação é o partido, a ideologia partidária. Isso dá para ver com o presidente da República, saiu do partido, do PSL, para poder governar o mínimo possível. Se ele ficasse dentro do partido, o partido que vai dar as coordenadas, e às vezes as coisas não andam corretamente, né? Então eu acho que hoje existe um problema muito sério. Os partidos e as pessoas que são candidatos, às vezes, muitas vezes, talvez não preparadas para isso, né? E eles contratam uma empresa de marketing e propaganda, fazem aquele projeto maravilhoso, um lindo projeto. De novo o papel que aceita tudo. Aceita tudo. E a sociedade fica babando aquele projeto, a coisa mais bonita possível. E na hora que esse candidato se elege, aquela empresa fez o trabalho dela, o candidato veio colocar em execução esse projeto dele, ele vai para a gaveta e fica 4 anos lá esfriando. E aí é complicado alguém ir na política porque se não obedece às regras do partido, todo mundo sabe que ele é expulso, né? Ele tem represálias. Então eu nunca pensei dessa forma me filiar num partido, por isso que nunca me filiei, porque tu não tem autonomia. Claro que tem regras que tem que se obedecer dentro do partido, tem disciplina, tem tudo, né? Mas existe uma certa coisa na coletividade, quando a pessoa é eleita, a partir desse momento ele é o político de todos, não mais da oposição o contrário, né? Ou da situação. Ele é político de todos. Precisamos, né? Que as coisas aconteçam, né, Heitor? Como nem o republicano, na época disse que quando o Barack Obama e o McCain era republicano e o Barack era democrata, ele disse, ontem eu era candidato, perdi a eleição. Hoje, meu presidente é o Barack Obama, né? Então, nós também devíamos ter a mesma ideia, a mesma cultura. Eleito político, no período dele, ele tem que executar as regras, senão a sociedade tem que cobrar dele. É a nossa prefeita, é o nosso governador, é o presidente de todos. Sim, é de todos, né? Não poderia ser diferente. Por isso, talvez, nós temos essas dificuldades de resolver as coisas. Que falta de... Muitas vezes, um prefeito, para ter maioria, os cargos-chave são preenchidos só por emprego, só preenchimento de cargo, mas a pessoa que está lá não tem a capacidade de executar o projeto que devia executar, né? E essa cidade vai passar 4 anos não olhando para a parede, né? É complicado. Dias difíceis. E a gente vai... Mas eu acredito que isso vai evoluir. Bastante, né? Eu acho que vai evoluir, o povo está maduro, as redes sociais estão maduras. O senhor tem a impressão que já foi pior ou já foi melhor, hein? Eu acho que já foi pior, só que todos não tinham esse acesso a saber tudo. Então, eu acho que já foi pior. Eu acho que já está melhorando, só falta bastante ordem ainda para o progresso vir. E não adianta ter progresso sem ter a ordem em casa, né? O senhor tem uma vida bastante simples, né?
gosta de comer as coisas produzidas lá no sítio, uma verdura, uma fruta, mas não abre mão de uma cerveja bem gelada. Isso faz parte de um bom churrasco. Isso aí. De fazer uma boa viagem todo ano, vai visitar a filha que mora lá na Alemanha, né? Sim, faz parte. Fazer uma viagem internacional. Como é que equilibra todos os compromissos profissionais, o equilíbrio entre todas as atividades comunitárias que você desenvolve e a vida particular, que é essa coisa de gostar de estar fora daqui no sítio ou viajando? Acontece, tu tem que ter um objetivo, tem que fazer um projeto e daí tem que colocar ele em execução. E isso se faz não no ato, tu faz isso preparado, né? Se tu quer viajar daqui a 4, 5 meses, eu sempre comprei minha passagem 6, 8 meses anterior. Tu paga 60% do valor, 40% tu ganha desconto. Deixar o mais próximo possível. A última viagem que eu fiz à Europa, nós andamos 4.000 quilômetros de carro lá. Nós fizemos uma viagem, claro, nós não pagamos em 3 lugares hotel, porque nós fomos passar em outros países lá, né? Mas nós tinha comprado uma passagem, se nós tivesse comprado, tinha um cunhado meu que quis ir junto, mas no último mês, uma passagem para uma pessoa ia custar mais caro que nossas duas, e de volta. Então, se tu comprar hoje, tu projetar, programar uma viagem, faça isso uns 8 meses com antecedência. E todos os lugares que nós fomos passear lá fora, nós já tinha tudo organizado, todo roteiro, tudo pronto. Então, tu consegue fazer as coisas. E quando tu tem que resolver um assunto de negócios e de clientes, o teu celular funciona em qualquer lugar do mundo, tu resolve. Maravilha. Mas se um viaja, meu filho daqui para assumir, nós em contato, isso resolve. Tem bons funcionários, tudo resolve. Adorei conversar com o senhor, poder contar um pedacinho dessa história e também compartilhar com o nosso telespectador um pouco da sua opinião. Seja sempre muito bem-vindo à nossa Vale TV, Sr. Heitor Dapper. Muito obrigado, foi uma grande satisfação estar aqui. Hoje, numa conversa de peso com o diretor da Criative Imóveis, Heitor Maurício Dapper. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.